E aí, gente, como vão vocês? Aqui quem fala é o Pedro. Galera, estamos aqui para mais um vídeo. E de como hoje eu tava sem nenhuma ideia do que ia fazer, né? Eu acabei decidindo que ia fazer esse vídeo um pouquinho às pressas, aproveitando que eu tô com um tempinho livre. E então eu vou falar um pouquinho para você sobre o que faz os quadrinhos serem bons, o que faz um quadrinho ser bom. Bom, inclusive eu vou utilizar um quadrinho que eu tô fazendo aqui, e o Dungeons and the Lost Office como a base, como uma referência, e também uns outros quadrinhos como base. E lembrando que eu não vou estar tirando essas informações do Google, ou não, na verdade, bom, assim, eu vou estar tirando algumas informações da internet. Sim, só que eu vou falar pra vocês, eu vou comentar sobre o que faz um quadrinho ser bom, baseado no mínimo, na minha opinião. Não, né? É você aí que dá do outro lado da tela, tem todo o direito de concordar, discordar. Eu não mando em você. E você tem livre-arbítrio. Mas enfim, como eu tava falando, eu vou comentar pra você sobre várias coisas que fazem um quadrinho ser bom. Bom, essas informações são tiradas de YouTubers, às vezes o Google, ou sites, experiências minhas, coisas que eu aprendi. Enfim, eu tenho referência para dar e vender e para comentar. Bom, mas por onde é que eu acho que eu devo começar? Eu acho que eu deveria começar pelo roteiro, né? Afinal, é justamente ali. Não, no roteiro, né? Ou melhor ainda, eu acho que eu posso começar pela ideia, né? É porque antes mesmo de vir o próprio roteiro, tem que vir a ideia de algum lugar. É que de acordo com o Diogo Camargo, o ex-professor, que consegue fazer até mesmo uns quadrinhos de vez em quando, antes de você desenvolver a história, antes você tem que desenvolver os personagens, muitas vezes o protagonista. Inclusive tem todo um jeito direitinho de fazer isso a dedo. Eu mesmo já desenhei os meus personagens e fiz umas fichinhas pra eles. No caso, essas fichinhas são pros personagens mais relevantes da série. Tem que ter o nome, o gênero, a idade dele, uma coisa que gosta, uma coisa que não gosta, o passado, a personalidade dele, o objetivo. Porque isso é tudo importante. Porque né, é isso tudo que vai guiar a história. Olha, lembrando que eu não sou professor, eu só tô repetindo uma coisa que eu aprendi. E, e tem que ser desenvolvido primeiro o protagonista. Isso, um personagem bom, um personagem com uma estética bonita. Tenha tudo isso porque nos quadrinhos, muitas vezes o que mais nos atrai é esse fator, o fator de o personagem ter uma certa aparência, uma aparência isso, né? Tanto que tem muita gente que acaba reclamando quando o personagem acaba sofrendo uma mudança de design muito brusca, ou simplesmente nada a ver com o personagem, né? Mas então é isso. Mas por que tem que ter, por exemplo, coisas que o personagem gosta e uma coisa que um personagem não gosta? Então, de acordo com o Diogo Camargo, esse tipo de coisa pode influenciar um pouquinho mais na história, pode isso influenciar no jeito que o personagem se comporta em relação aos acontecimentos. Por exemplo, vamos supor que o meu personagem goste de gato e o gênero da minha história é uma comédia. Eu poderia fazer ele todo atrasado pro trabalho, inclusive, como eu falei pra vocês, eu ia utilizar era o meu quadrinho aqui e uns outros como base. Mas então, vamos supor que a Rosa então goste de gato. A menina simplesmente se atrasou pra escola, ela tava lá se arrumando toda desesperada pra ir pra escola. Aí quando ela tava prestes a sair do apartamento, ela se deparou com um gato. E daí ela vira e pergunta, ué, o que eu tava fazendo? E o Petros aparece e responde, você tava indo pra escola. Aí a menina fica desesperada, voltando ao assunto, voltando a ir pra escola. Enfim, geraria tudo que é tipo de negócio. Viu? Tudo que é tipo de comédia, coisas que ajudem a história a andar, né? O que é mais? O que é mais? Mas, inclusive a personalidade é pelo mesmo motivo. A personalidade, o passado, os objetivos do personagem. Então, o passado é pra ter uma certa explicação, uma base sólida do porquê que o personagem se comporta de tal jeito. E o objetivo é porque toda história tem que ter um começo, meio e fim. Então acaba que o personagem geralmente move a história se baseando em um objetivo que
quer ele queira ou não. Então, sabendo que tem um objetivo ou não. Então, né? Como vocês veem, por exemplo, o Naruto quer ser Hokage, o Luffy quer ser o rei dos piratas. E é toda essa vontade deles que vai movendo a história. Olha, né? Sem isso acabaria ficando parado, né? Inclusive é por isso que a gente gosta muito às vezes de comédias, porque como o personagem comédia, eu não vou dizer que o personagem não tem objetivo. Todo personagem tem que ter um objetivo, senão a história não anda. Mas geralmente quando quer saber agora, pra fazer mais sentido, agora eu vou pro outro assunto, que no caso é o roteiro. Como eu falei pra vocês, o personagem tem que ter um objetivo pra história andar. Né? E é aí que o roteiro entra. De acordo com o Diogo Camargo, pra uma história, pra escrever o roteiro de uma história, você não precisa saber de tudo que vai acontecer. Você só tem que saber o começo e o fim. E lembrando que eu não sou professor, eu não sei ensinar. Não vai usando tudo isso que eu tô falando pra você, pra procurar fazer um concurso, fazer contrato com uma editora. Não, porque eu não sou nenhum professor, eu não sei ensinar. Eu só tô repetindo um monte de coisa que eu ouvi na internet. Enfim. Eu não tô falando que o meu canal não é confiável, mas ainda assim você tem que tomar cuidado. Procurem os canais das pessoas que eu for mencionando aqui. No caso é o Diogo Camargo que eu tô falando agora. Mas enfim, voltando ao assunto sobre o roteiro. Para escrever um roteiro, você só tem que saber como começa, como termina. E daí nesse meio, que é o desenvolvimento, você tem que ir adicionando as situações para a história se desenrolar. Tanto que se você decide se o personagem vai conseguir alcançar o objetivo dele ou não, aí é com o autor, né? Inclusive, eu vou usar aqui, por exemplo, vamos supor que o Petros está num dia normal, ele simplesmente acorda e o objetivo dele é fazer o jantar. Que é um dia importante, daí ele jurou que ia fazer a comida e dele é o melhor na cozinha. Ou de repente pode nem ser ele, pode ser o Hiro ou qualquer personagem. Eu vou desenhar ele acordando, lembrando que dia era aquele, lembrando que ele não. Aí, pra tornar a história mais interessante, eu vou colocar a seguinte situação: a geladeira tá vazia, tá sem ingredientes para ele fazer aquele jantar especial. Aí ele simplesmente tem que sair para comprar, mas só que lembra que eu falei para você? Voltando ao que eu tava explicando, a gente gosta bastante de histórias com temas diversificados, porque aí a gente tem uma maior liberdade de criatividade para fazer o roteiro. A gente coloca tipos bem diferenciados de situação. No caso, o meu Dungeons and Lost Lawful tem uma mistureba de assuntos. Tem mitologia, tecnologia, cotidiano. Só com essas três coisas já ajuda a fazer um universo bem diversificado, né? No caso, voltando àquele exemplo que eu dei pra você, vamos supor que o Petros tenha que fazer um jantar especial naquele dia especial. Ele acorda, vê que não tem comida na geladeira, ele vai correndo até o mercado, vê que os ingredientes não estão em lugar nenhum, e daí isso acaba nos levando a um lugar ainda mais legal. Como eu falei pra vocês, tem mitologia nessa história, mas eu não vou ficar dando spoiler para não estragar a experiência de quem for comprar e ler o quadrinho. Então tudo que eu tô falando aqui são exemplos que não estão no quadrinho, não estão escritos, não tá ilustrado. Enfim, aí ele teria que ir pra dungeon e ir matando os monstros um por um, ou para conseguir ingredientes deles, ou para conseguir dinheiro para comprar os ingredientes em algum outro lugar. Como por exemplo, se tivesse na feira que fica na entrada da dungeon. Então, né, de acordo com o Diogo Camargo, né? Cara, ele tá virando o tópico principal desse vídeo. Então, voltando ao que eu tava falando, de acordo com o Diogo Camargo, tem toda uma sequência direitinha, toda certa pra fazer os quadros. No caso, eu não vou nem enrolar muito. O primeiro, o mangá sempre deve começar com uma ambientação, pra gente ter uma noção do que tá acontecendo na história, onde tá se passando a história. No caso, eu poderia desenhar uma casa, por exemplo.
E também por algum motivo, toda vez que o personagem aparece pela primeira vez, principalmente aqueles personagens mais relevantes, eles têm que aparecer de corpo todo, de corpo inteiro. Então que eu acabei fazendo isso sem querer, inclusive, acreditam? Quando eu nem sabia dessa regra aí, não tinha assistido o vídeo, e fui começar a desenhar o primeiro capítulo de Dungeons and Lost Levels, eu fiz exatamente isso. Eu desenhei um ambiente e depois os personagens de corpo inteiro. O dia novo, eu não vou falar o que tá acontecendo porque eu não posso dar spoiler, não quero lascar a relação de vocês. Relação, né? Então, a experiência de vocês em relação ao quadrinho. Mas enfim, continuando o que eu tava falando. Tem que ter isso e também tem que ter uma sequência lógica de acontecimento. Os personagens não podem sair do lugar conforme as páginas vão mudando, conforme os quadros vão mudando. Calma que eu vou explicar melhor. Olha que quando a gente desenha, tem uma câmera imaginária mirando pro personagem. Eu não poderia, por exemplo, desenhar o Petrus do lado esquerdo do Hiro e depois no outro, e depois já no outro quadro ele tá no lado direito. Então assim, só se fosse uma mudança de câmera, mas se a câmera for a mesma e os dois estiverem no mesmo lugar, não, em lugares diferentes, aí e acaba quebrando, acaba perdendo a lógica. Tanto que isso daí daria pau até mesmo num quadrinho de comédia, onde os personagens geralmente utilizam tom force, tem uma anatomia toda cartunesca, que geralmente tem essa liberdade, né? Só que no caso, por mais que tenha comédia nessa minha história também, ainda assim tem lógicas por trás, tem regras. Inclusive é justamente isso uma outra coisa que deixa um quadrinho mais interessante. Gente, agora, né? Agora partindo do roteiro, eu vou partir pro tópico de conceito. O quadrinho ter o seu próprio jeito de fazer os poderes, a lógica dos personagens. Enfim, você vê que dificilmente vai ter um poder realmente genérico nos animes, né? Inclusive, eu acho que eu até vi aqui um vídeo de uma vez sobre como fazer poderes que não sejam genéricos, só que eu não vou conseguir falar pra vocês sobre eles porque eu não me lembro de muita coisa, mas enfim. Enquanto eu tava te explicando, vocês veem que geralmente os poderes não são muito genéricos nos animes, tanto que eles têm todo jeito de dar uma viajada sobre isso. Em One Piece, por exemplo, é só você comer uma fruta que você ganha um poder. Se você tiver uma força de vontade muito alta, você tem o Haki, né? Tem o do armamento, da observação e o do conquistador. Em Naruto também tem vários jeitos de conseguir poder. Você simplesmente faz uns selos com as mãos e você consegue manipular elementos. Tem bestas com caudas seladas no corpo de pessoas. Enfim, enquanto o assunto for poder, como é um negócio muito fictício, mas virado pra ficção da coisa, você pode viajar o quanto você quiser. Só que, no entanto, deve haver limitações, porque... eu não sei se vocês sabem, mas geralmente quando um personagem é o todo, poderoso, sem falhas, a gente acaba não gostando muito, a gente acaba criando uma certa repulsa por aquele personagem. E por que isso acontece? Essa é uma coisa um pouquinho mais profunda de falar, né? Tanto que agora eu finalmente vou falar sobre uma pessoa diferente. De acordo com o Alexandre Link do Quadrinhos na Sarjeta, eu adoro esse cara, né? De acordo com ele, a gente tem esse fascínio por criaturas gigantes, por exemplo. Você pode pensar que não tem nada a ver, mas tem a ver. A gente gosta de criaturas gigantes porque, por um lado, além delas nos darem medo, elas também nos dão um senso de desafio. E elas fazem com que nós, como seres humanos, como seres engenhosos, tenhamos que usar os nossos próprios jeitos para destruir aquela ameaça, destruir a natureza, testando se a gente ainda tem esse direito de continuar vivo. Né? É como se os personagens com poderes ou os monstros gigantes fossem um espelho retorcido, sabe? Quando você vai num circo, em algum show, e tem aqueles espelhos que te deixam com uma aparência toda distorcida. Então, é como se você olhasse para aquele monstro e você estivesse vendo alguma coisa sua, né? Entenderam? Quando tem uma coisa nossa naquele personagem todo poderoso, não é porque ele é realmente todo poderoso, é porque tem um componente nosso aí. E vulnerabilidade e também força, uma coisa que a gente pode combater.
Agora quando o personagem é o todo poderoso e a gente não vê um sinal de perigo nele, a gente começa a achar ele sem graça, começa a achar ele muito chato, até porque, convenhamos, as lutas acabariam em 5 segundos e geralmente quem gosta de Battle Show, nem Dark Show, nem Dark Fantasy, fantasia medieval, geralmente, além da história, vai ler aquele quadrinho pelas lutas, né? Agora imagina, se surge um deus, por exemplo, que consegue destruir tudo com um tapa. Todo mundo vai automaticamente odiar ele, porque ele ia tirar a essência daquele manga. Ele ia acabar com aquilo. Tanto que o Satoru Gojo do Gege Akutami morreu por causa disso. Isso, o autor não gostava do personagem porque ele era muito poderoso. E vocês viram também que muitas vezes as batalhas que tinham ele acabavam muito rápido, né? Enfim, eu acho que eu acabei desviando muito do assunto. Eu tava falando sobre o que faz um poder ser leg. O que faz a gente gostar de um personagem. Então, no caso, nesses casos, para um mangá não ficar muito chato, a gente tem que impor limitações tanto pro desenvolvimento quanto pros poderes dos personagens. Tanto que eu vou falar aqui pra vocês um poder aqui, não é nem... Aliás, eu vou utilizar o poder do Midori, poder de Boku no Hero, como um exemplo, né? Vocês viram que eles são todos poderosos, né? Só que a limitação deles é que cada individualidade afeta o corpo do usuário, né? No caso, os poderes dele, eles fazem parte do corpo, eles nascem desse jeito. Então se eles usam demais, eles se machucam. Isso é bom porque cria situações mais complexas. Mas a gente vê eles tendo que encarar dificuldades e acaba contornando ou simplesmente enfrentando aquilo que machuca eles. E o Midori, por exemplo, ele vivia se machucando. Isso obrigou ele a descobrir uma forma de usar o poder dele sem se machucar. Cara, assim, ele acabou se desenvolvendo, ele aprendeu com um erro e se desenvolve. Inclusive, outra coisa que faz a gente gostar dos personagens é falhas. Sim, por incrível que pareça, nós gostamos de personagens que têm falhas, porque quanto mais ele erra, mais ele pode aprender, mais potencial de desenvolvimento ele tem. Então, que é por isso que a gente gosta bastante de anti-heróis, pelo menos de acordo com o Eric Artin, porque eles são cheios de falhas, eles têm muito potencial de desenvolvimento à vista. E também. Agora partindo desse tópico daí, do que faz a gente gostar de um personagem, muitas vezes a gente gosta dele por causa das próprias palavras ou ações deles. Geralmente é porque a gente quer. E aquele personagem fala, eu queria ser desse jeito, eu me identifico bastante com esse personagem. Então, tem alguns personagens que são feitos pra gente se identificar com eles e outros que são feitos pra gente querer ser parecido com eles. Por exemplo, eu queria ser um pouquinho mais parecido com o Nani. Em requisitos normais, em relação à maturidade, ele é bem maduro, né? Eu queria ser maduro desse jeito. Assim, eu sou maduro, só que tem várias formas diferentes de ser maduro, né? E é tanto que é por isso que muita gente que eu conheço reconhece um lado da minha maturidade. Mas o povo aqui de casa, por exemplo, não conhece. Acaba não encarando desse jeito porque outra coisa é maduro pra eles. Mas isso não vem ao caso no momento, né? Tem aqueles personagens que são feitos pra gente se identificar com eles e outros que são feitos pra gente querer ser parecido com eles, né? Assim, o personagem tem que ser interessante, tem que ter alguma coisa naquele personagem que nos chame a atenção pra gente gostar dele. Como, por exemplo, a Komi de Komi-san, quem nunca ouviu falar ela, né? O que faz a gente gostar da personagem é que ela é toda misteriosa, né? No caso, o autor mexe com o psicológico de quem tá lendo pra que a gente goste do personagem, porque os nossos antepassados gostavam bastante dos mistérios, porque a gente tinha esse gosto todo por exploração, por aventura, né? A gente tinha esse desejo por descobrir, a gente tinha mais curiosidade, e muitas vezes o que nos faz gostar de um personagem também é se ele é muito inspirador ou não. Como por exemplo, eu gosto bastante do Verde do Voice Makers, ele passa umas lições filosóficas, aliás, não exatamente filosóficas, mas ele passa umas questões bem importantes, né? Aí quem fala que a animação brasileira é coisa pra criança... Enfim, eu acho que logo nos primeiros episódios de Colisão,
Então o Verde fala ou que o mundo só era ruim porque as pessoas se deixam abaixar a cabeça pra maldade, que ele estava disposto a fazer o contrário. Claro, né? Eita, personagem bom. Então ele acaba nos passando uma lição mais valiosa. Isso também tem a ver com a psicologia. Inclusive, eu aprendi bastante por causa do Rafael Bezerra do cara, né? A psicologia dos animes, vai lá ver ele. Eu gosto bastante dos vídeos dele. Ele, né? E no caso que esse personagem aí mexeu foi com a antropomorfagem. E eu acho que é assim que se chama. Eu não me lembro. Enfim, é o conceito de você pegar alguma coisa e trazer ela pra dentro disso. E algumas pessoas reconhecem isso como fraqueza. Já os psicólogos afirmam que é o maior sinal de força, porque a gente reconhece aquilo como forte e quer trazer aquilo pra dentro. A gente quer se tornar mais forte também. O próprio Alexandre Link do cara, ao qual eles na Sardita falou isso uma vez em alguns outros vídeos dele. Perdão, aqui por trava. Então, geralmente, eu acho que vocês já devem ter entendido, pelo menos o que eu entendi. E foi o que nos faz um personagem ser bom, ele ter alguma coisa que nos desperte esse interesse nele. Por exemplo, os mistérios da comissão nos faz querer conhecer mais a personagem, querer entender mais sobre como ela se comporta, né, já que ela é toda quieta. Enfim, eu já falei aqui sobre os personagens aqui e tal. Mas o que mais faz um personagem? Mas o que mais faz uma história ser boa, né? No caso, agora eu vou utilizar aqui como exemplo uma obra muito longa que acaba sendo muito boa. No caso, duas, que é JoJo Bizarre Adventures e One Piece. O que faz essas duas obras serem boas é que elas não são nem um pouco repetitivas. Cada temporada se passa num lugar diferente, a gente vê situações diferentes, a gente nunca vê os mesmos personagens. Inclusive, por falar em personagens, voltando um pouquinho aqui sobre o que nos faz gostar dos personagens, geralmente a gente tem que levar em consideração que a gente gosta. A gente quer ver todos os personagens em si, pra não acabar ficando uma narrativa meio enjoativa. E vai, né? Tanto que um autor muitas vezes vai acabar falando errado. Falando errado não, vai acabar fazendo errado se ele fizer um monte de personagem interessante, personagem que a gente quer ver, só pra ele depois focar em meia dúzia de gato pinga. Do Palavras do Eric Arkin, vão lá ver o canal dele. Ele, né? Enfim, voltando ao que eu tava falando. Inclusive também não pode dar muito destaque pro protagonista. Assim, ele tem que ter um certo destaque, mas também tem mais personagens ali pra se desenvolver. Tanto que voltando lá, né, pro exemplo de obras muito longas que fazem sucesso, uma coisa que a gente gosta é de ver os personagens se desenvolvendo. Olha em JoJo, por exemplo, vocês viram que o personagem muitas vezes acaba não sendo o mesmo o tempo inteiro. Na parte 3, o Jotaro era todo esquentado, agressivo, vivia xingando, bebendo, fumando. Aí pula lá pra parte 4 e vocês viram que o personagem já mudou, já passou por mudança, já não é a mesma coisa, ele se desenvolveu, ficou mais calmo, mais maduro, inclusive se não me engano foi confirmado que ele nem fuma e nem bebe mais, né? Mas isso não vem ao caso. Enfim, agora o que mais faz uma história ser muito boa, né? Ai. Bom, o Antônio tá aqui querendo falar, vamos ver no que vai dar, né? Então, Antônio, o que você acha que faz uma história de quadrinhos, ou um anime, filme ou série ser boa? Passado? Passado? Sim, passado. Tá, mas por que o passado? Porque a gente vai descobrir o que o personagem passou. Porque a gente vai descobrir o que o personagem passou, né? O Anthony até que tocou em um tópico bem interessante, né? Quando eu falei pra você, né, sobre como é montado o personagem, eu não me aprofundei muito sobre passados dos personagens. Eu só falei que os passados justificam o comportamento deles, o porquê que eles têm tal personalidade e tais objetivos. Mas isso acaba adicionando mais uma camada de complexidade à história. Olha, a gente consegue conhecer mais os personagens, a gente tá conhecendo a história que a gente tá lendo
Por algum motivo a gente tem esse gosto por coisas que a gente entende. Isso eu já não vou saber explicar. Cara, eu acho que o Rafael Bezerra do canal do Psicologia dos Animes vai saber explicar. E o que mais? Agora, o que mais poderia fazer uma história em quadrinhos, um filme ou uma série ser boa? Isso... agora eu já não sei, mas enfim, você gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Me diga aí. E nos comentários alguma outra coisa a mais que vocês querem que eu comente aqui. E valeu!